Bem-vindo de volta ao programa. Hoje recebemos o embaixador Badra Kumar, um diplomata indiano com 30 anos de carreira e também um analista geopolítico com um blog muito interessante, Indian Punchline, que certamente deixarei linkado na descrição. Muito obrigado, como sempre, por voltar ao programa. É um prazer. Estamos sempre, professor Dias, em horas minhas conversas com o senhor. Então, o presidente Putin acabou de visitar a Índia. E, novamente, isso é visto não apenas como importante para os laços bilaterais, mas também para a formação de um mundo verdadeiramente multipolar. Um que não seja apenas centrado nos Estados Unidos e na China, mas onde haja uma real diversificação de parcerias, formando vários polos. Quão significativo você acha que é esse encontro entre Putin e Modi? Bem, antes de tudo, você está absolutamente certo ao dizer que esse evento foi percebido internacionalmente como algo mais geopolítico. Mas estando aqui na Índia, eu tenho uma visão diferente. Ambos os líderes estavam muito interessados em manter o foco no aspecto bilateral. E eu acho que não é apenas o Sr. Modi, é também o Sr. Putin. Vejamos por esse lado. A dimensão geopolítica é fácil de analisar porque a Índia era anteriormente vista como um estado de equilíbrio. De muitas maneiras, a Índia como um fator de equilíbrio. Isso é minha dúvida na relação adversarial entre os Estados Unidos e a Rússia. Além disso, com a relação clicada China. It has a complicated relationship with China. All these taken into account, Levando tudo isso em consideração, sabe, há muito em termos de geopolítica que poderíamos discutir aqui. Mas Putin deixou muito claro, na verdade, mesmo antes de partir de Moscou, que seu foco seria a relação econômica. Um detalhe interessante, talvez menor, é o afastamento da prática russa habitual durante esta cúpula anual. O ministro das Relações Exteriores, Lavrov, não o acompanhou. E a comitiva de Putin foi liderada pelo primeiro vice-primeiro-ministro, Manturov. O único assessor de política externa presente era Ushakov. Portanto, isso pode ser visto como um sinal, além das próprias ocupações de Lavrov em Moscou, possivelmente. Mas, ainda assim, foi muito uma visita de Putin. Esta é uma cúpula anual, uma cúpula com a Índia, e ele nunca perdeu uma desse tipo, sabe? Então acho que o papel de liderança do Sr. Manturov na equipe oficial transmitiu uma mensagem. Veja o Sr. Manturov, deixe-me mencionar isso também, é o co-presidente da Comissão Conjunta Índia-Rússia de Cooperação Econômica, Técnica, Cultural e assim por diante, que se reuniu em Delhi. Outro membro de destaque da delegação foi o ministro da Defesa. Mas o Sr. Putin havia mencionado que a cooperação econômica seria, mais ou menos, foi isso que ele disse, a locomotiva do relacionamento daqui para frente. É claro que quando você fala em relação econômica, qualquer relação econômica de qualquer país que envolva a Rússia torna-se imediatamente geopolítica. Porque então você sabe, há essa atitude intrusiva por parte do mundo ocidental em relação a todos os assuntos que dizem respeito à Rússia, até mesmo à sua economia. E essa tem sido a narrativa deles, na verdade a agenda deles, enfraquecer a Rússia. Portanto, isso inevitavelmente acontece. Esse foi um dos aspectos. A segunda coisa que gostaria de destacar no início, e podemos discutir qualquer desses pontos em mais detalhes depois, mas deixe-me apenas enumerá-los. A segunda coisa é que o Sr. Putin praticamente partiu logo após suas 5 horas de negociações com sua poderosa equipe americana, que esteve no Kremlin na noite do dia 2, para embarcar no avião e seguir para a Índia. Sabe? Foi isso mesmo. Diversas avaliações foram divulgadas sobre como essas conversas, as discussões de Putin com o Sr. Vitkov e Jared Kushner, se desenrolaram. Mas a minha própria avaliação é que foi uma boa reunião.
Na verdade, pode até ser lembrada pelos historiadores como um momento decisivo, porque vimos claramente certas tendências ali. Os Estados Unidos se distanciando do chamado Ocidente coletivo e demonstrando disposição para exercer alguma pressão sobre esse Ocidente coletivo para que se alinhe. As potências europeias, quero dizer, devem se alinhar. E se não o fizerem, ele está disposto a ignorá-las. Isso é bastante evidente. Então, todos esses escândalos e assim por diante também se prestam a interpretações sobre o que está acontecendo ou o que aconteceu em Kiev, nos escalões do poder por lá. E, novamente, você sabe, as pessoas têm direito a diferentes interpretações. A minha interpretação é que há, sem dúvida, um papel americano, e aí esse papel precisa ser visto no contexto adequado, à luz da postura obstinada da Ucrânia, dentro do quadro das negociações dos Estados Unidos com a Rússia. United States' negotiations with Russia, and it's teaming up with the European. E está se unindo às potências europeias para praticamente minar o que Trump está fazendo. Então veja, todas essas coisas estão em jogo aqui. E os comentários russos têm sido em grande parte muito positivos. O que isso implica? Implica, ao meu ver, que embora a relação de adversidade continue existindo e pouca diferença tenha ocorrido, a alquimia está mudando. E já não há mais desejo ou interesse, por parte da Rússia, complicar esses processos com retórica estridente. No fim das contas, é de retórica que estamos falando. Durante uma visita como essa, quando um terceiro país é discutido, pode-se discuti-lo de forma retórica. Estados Unidos. Mas veja bem, deixe-me colocar da seguinte forma. Estou abordando isso agora por outro ângulo. Não houve nenhum traço de anti-americanismo nos trabalhos da cúpula, pelo que pude perceber. Ambos os lados, isto é, o Sr. Modi e o Sr. Putin, foram muito cautelosos em suas observações. Eles não deram muita atenção a isso, embora, é claro, a Comissão Conjunta mencione a resiliência e os imperativos da parceria estratégica privilegiada e abrangente entre a Índia e a Rússia. Mas isso foi apresentado em termos de seu impulso bilateral. Deixe-me colocar dessa forma. Não se trata de um certo modelo no plano geopolítico. Agora, essa distinção precisa ser entendida com muito cuidado aqui, porque é lógico que a Índia tenha dificuldades com o governo Trump. A Rússia está em uma relação de antagonismo com os Estados Unidos. Então, quando esses amigos de longa data conversam entre si, isso inevitavelmente tem um grande peso, como uma presença maior que a vida, por assim dizer. Mas eu não vi nada disso aqui. E acho que isso acontece apenas porque o lado indiano também entendeu que a relação russo-americana está prestes a passar por uma transformação histórica. Agora, como aconteceu, mesmo enquanto a visita do Sr. Putin estava começando em Delhi, eles escolheram aquele dia em particular, sexta-feira, para divulgar a nova estratégia de segurança nacional em Washington, D.C. E o que diz uma estratégia de segurança nacional? Acho que os únicos dois países mencionados de forma favorável entre as grandes potências são a Rússia e a Índia, e eles não foram retratados como adversários. O documento observa que é do interesse central dos Estados Unidos ter um relacionamento aprimorado com a Rússia. É isso que ele diz, por implicação, sabe? Não consigo ver, nem mesmo nos melhores anos da era soviética, durante a distensão e tudo mais, que esse tipo de formulação tenha aparecido. E isso também está acontecendo em um momento em que a resistência a isso, a resistência ao que o Sr. Trump está tentando fazer, é muito intensa dentro do próprio campo americano. Eu nem sei se dentro da administração americana há um consenso sobre o que Trump está tentando fazer, mas ainda assim esse documento é muito forte. E novamente, quando se trata da Índia, apesar de todos os insultos, humilhações e medidas punitivas que o governo Trump adotou em relação à Índia, em questões comerciais, tarifas e tudo mais,
A Índia tem sido apresentada como posso dizer, um interlocutor muito importante para os Estados Unidos na região Ásia-Pacífico. Foi observado que o relacionamento com a Índia deve ser aprimorado com prioridade. India must be improved on a priority basis. Now, all this adds up maybe in the context. Agora, tudo isso se conecta talvez com as referências à China, mas o ponto é que está lá. E sabe, tendo servido na diplomacia, posso dizer que se eu estivesse sentado na embaixada em Washington, teria captado algumas dessas vibrações mesmo antes de o documento ser divulgado na sexta-feira. Porque nada é realmente secreto. Não está nos jornais e coisas assim, mas surgem conversas informais de lado e você acabaria percebendo. E eu acho que, portanto, tanto Moscou quanto Delhi, é esse o ponto a que quero chegar. Tanto Moscou quanto Delhi estavam intensamente cientes no período imediatamente anterior à visita de que o chão sob seus pés estava mudando. E em termos geopolíticos pode-se dizer assim, as placas tectônicas estão se movendo. One can put it like this, that the tectonic plates are shifting. And you know, it is from the Indian point of view, it must have been. E você sabe, do ponto de vista indiano, deve ter sido uma tarefa extremamente exigente coreografar uma cúpula com uma nova superpotência em um momento como este. E, portanto, eles buscaram abrigo no que é uma prioridade máxima, ou seja, trabalhar no relacionamento bilateral. Assim, dedicaram enorme atenção ao relacionamento bilateral e surgiram algumas questões substanciais que apontam para um futuro promissor para essa relação. Com ambos os lados antecipando que alguns dos obstáculos para seu avanço, em termos das sanções dos Estados-membros, e em particular da suspensão dessas sanções, vão atuar a seu favor. Vou parar por aqui. Sim, não bem, de novo, não acho que seja isso. Mais uma vez, Trump é uma figura política única, mas acho que há muitas coisas que são um sintoma, porque já estamos nos movendo nessa direção há algum tempo. A posição hegemônica dos Estados Unidos sempre foi temporária. Com o tempo, o país acabaria se esgotando. E isso aconteceu por qualquer medida que se queira usar. Níveis de dívida, desigualdades econômicas, problemas sociais, polarização política. Então, os Estados Unidos estão exaustos de sua antiga posição. E também vêm rivais importantes, ou nem mesmo rivais, mas outros centros de poder, agora coletivamente equilibrando sua influência. Não porque sejam anti-americanos, mas porque são anti-hegemônicos. E acho que é isso também que os indianos e os russos queriam deixar claro. Eles não querem ir contra os Estados Unidos. Os russos nunca seriam anti-chineses, é o parceiro mais importante deles, mas ainda assim seriam anti-hegemônicos. Eles não querem que muito poder se concentre apenas em Pequim. Portanto, é uma distinção muito importante a ser feita. E achei interessante você ter mencionado a nova estratégia de segurança nacional, porque os Estados Unidos culpam a Europa por muita coisa. Não apenas por prever ou alertar sobre esse colapso da civilização europeia, mas também por tê-lo. Sim, aqui está. Na estratégia, eles escrevem que o governo Trump se vê em desacordo com autoridades europeias que mantêm expectativas irreais sobre o mundo, apoiadas em governos minoritários instáveis, muitos dos quais pisoteiam os princípios básicos da democracia para suprimir a oposição. Uma grande maioria europeia quer a paz, mas esse desejo não se traduz em política, em grande parte por causa da subversão dos processos democráticos por parte desses governos. Agora, isso é bastante interessante. Basicamente, não se trata apenas de culpar os líderes europeus por perpetuar e prolongar a guerra, e eu concordo com essa avaliação de que os europeus são agora os principais obstáculos, mas também de sugerir que isso não é o que o povo europeu quer. São nossos líderes autoritários, aqueles que já não se importam com a liberdade de expressão, os que subvertem a oposição política. Então, isso é, como você disse, a fragmentação do Ocidente político. Este documento é uma prova disso, no entanto. Mas eu queria passar para o que você disse sobre as conversas entre Rússia e China, Rússia e Índia, porque elas não se concentraram tanto na ordem mundial como conceito ou na multipolaridade.
foram essencialmente bilaterais. Então, quais são seus projetos políticos e econômicos em conjunto, além dos sociais? Sabemos que a cooperação energética e a cooperação militar industrial estão, de certa forma, liderando todo o processo. As áreas militar e energética são, sem dúvida, as duas principais indústrias em que há muito a ser feito. Mas também existe o desejo de diversificar além disso. Sim, veja, há várias áreas. E antes de tudo, o comércio é de importância fundamental. O lado russo estabeleceu uma meta de comércio bilateral de 100 bilhões de dólares, e é perfeitamente possível que essa meta seja alcançada. Eles estão avançando nessa direção. O Banco Central da Rússia, o grande banco, abriu uma filial em Mumbai, que é a capital financeira da Índia. Então veja, há tentativas reais de construir as bases para o fortalecimento dos laços comerciais. Ligada a isso está a questão de promover investimentos em cada um dos dois países. Um exemplo que posso mencionar, que é extremamente importante ao que me parece, é o plano de criar uma joint venture na Índia para produzir fertilizantes. Agora, a Índia é o maior consumidor e importador de fertilizantes do mundo. Mais de 50% da população indiana, cerca de 1,4 bilhão de pessoas, está envolvida no setor agrícola. Então, dá para imaginar que o país provavelmente tem capacidade para consumir toda a quantidade de fertilizantes que a Rússia produz, e a Rússia é uma grande exportadora de fertilizantes. Portanto, é algo de proporções impressionantes, caso esse tipo de parceria de produção possa ser organizada, concretizada. Faz sentido. Isso mostra que esses não eram assuntos tratados com seriedade até anteontem. Só quando você sabe, essa dor começou, essas barreiras tarifárias, as grandes tarifas e sanções e tudo mais, é que os dois países se atentaram e começaram a pensar em como poderiam fazer isso, como poderiam diversificar suas relações econômicas. Porque veja, é uma história semelhante na Rússia e na Índia. Até esse momento, ambos os países tinham voltado seus olhos para o mercado americano, para o mercado ocidental, como sua principal prioridade. Acho que é a primeira vez que Índia e Rússia estão se olhando como potenciais aliados, grandes parceiros no campo econômico. Da mesma forma, há conversas sobre a criação de unidades de manufatura indianas em uma das áreas em que a Índia é forte, até mesmo no mercado americano, ou seja, farmacêuticos, você sabe, farmacêuticos nesse setor. Esse é o tipo de coisa que você sabe está sendo desenvolvida agora. Em termos de energia, novamente houve menção a investimentos indianos em projetos de exploração na Rússia, em GNL, petróleo, gás e assim por diante. Veja, é um momento em que a Índia tem um excedente investível, e a indústria indiana é capaz de investir no exterior e, você sabe, recomprar a produção desses países se houver fatores de vantagem. Além disso, outra coisa que surgiu é, por exemplo, a Rússia promover a transferência de mão de obra da Índia, cerca de 100 mil pessoas, para trabalhar na Rússia em suas indústrias, projetos, agricultura e assim por diante, como trabalhadores qualificados vindos da Índia. Agora, esta é uma ideia fantástica, algo que nunca havia sido pensado antes. Um acordo foi concluído sobre isso e as modalidades começarão, como esse recrutamento deve ocorrer e assim por diante. A Índia tem abundância de mão de obra, como você sabe, e a Rússia enfrenta escassez. A Rússia vinha dependendo, segundo li em outros jornais, desse tipo de força de trabalho da Ásia Central, mas prefere não continuar com isso porque surgiram outras complicações. Tem ocorrido cada vez mais casos de trabalhadores vindos da Ásia Central, atuando até como células adormecidas para a inteligência ucraniana, e assim por diante. Agora veja, quando se trata da força de trabalho indiana, há 100% de certeza, Israel também aprendeu isso, 100% de certeza de que eles estão lá com objetivos claros.
Eles nunca se envolverão em tais atividades. Vão trabalhar duro, voltar para seus dormitórios, enviar seus ganhos para a Índia e retornar para casa em licença em intervalos regulares. E veja, essas são as modalidades que serão definidas. Agora, isso é algo fantástico, porque, sabe, será muito bem recebido na Índia e também será um grande ponto positivo para o governo Modi. Israel já começou isso, já tem um programa assim, e é uma das fases mais atraentes do relacionamento Índia-Israel atualmente. Facets of the India-Israel relationship today. This presence of Indian workforce in Israel. Essa presença da força de trabalho indiana em Israel, é disso que estou falando. E quanto à energia agora, novamente não se trata apenas de petróleo, da compra de petróleo. Aqui, mais uma vez, não tenho a impressão de que, embora empresas privadas indianas tenham parado de importar petróleo da Rússia porque têm grandes negócios com os Estados Unidos e precisam cuidar de seus próprios interesses, seus interesses comerciais no mercado americano, elas recuaram. Mas a questão é que tanto a Índia quanto a Rússia têm muita experiência em realizar esse tipo de comércio por outros meios. Então acho que é uma questão de tempo. E também não acredito que o mundo ocidental, e vi declarações americanas nesse sentido, conseguirá realmente impedir isso. Na verdade, há uma declaração em que um dos principais funcionários é citado dizendo que este é afinal um projeto dos europeus impondo sanções à indústria petrolífera russa. Agora cabe a eles, você sabe, montar a estrutura para implementar esse regime de sanções. Em outras palavras, os americanos não estão envolvidos na implementação disso. Então o que vai acontecer é que mais cedo ou mais tarde, a Índia e a Rússia encontrarão maneiras de manter essa relação de alguma outra forma. Então você sabe, tudo isso está acontecendo. E enquanto isso, o comunicado conjunto que foi divulgado fala sobre investimentos indianos no setor de exploração e produção na Rússia. Veja, esse é um dos aspectos da questão. E então pense assim, se houver um acordo de paz sobre a Ucrânia, e, por exemplo, a contagem regressiva começar no início do próximo ano, certamente o levantamento das sanções americanas será uma parte importante disso, não é? Acho lógico esperar isso. Agora, se isso acontecer, o principal obstáculo para o avanço da relação econômica, que é o sistema de pagamentos entre os dois países, Rússia e Índia, seria resolvido. Se a Rússia voltar a dar acesso ao SWIFT, por exemplo, se a Índia acessa ao SWIFT, então o mecanismo de pagamento vai estar longo. Then the payment mechanism is worked out. Now the point is there is this accumulation of Agora, a questão é que há esse acúmulo de fundos em ambos os lados, como resultado das compras, e não há uma maneira clara de repatriar esse dinheiro. Eles estão negociando em moedas locais, como está hoje. Mas tudo isso passará por uma grande mudança se as sanções contra a Rússia forem suspensas. E se isso acontecer, não acho que haverá qualquer barreira para que a Índia... Bem, a Rússia ofereceu, durante a visita de Putin, o próprio Putin disse que a Rússia está disposta a fornecer qualquer quantidade de petróleo e gás à Índia, ao mercado indiano. Essa política continua, e o interesse da Índia também. Então, se as sanções forem suspensas, qual é o problema? É isso, sabe? Acho, portanto, que as circunstâncias são bastante favoráveis ao avanço da relação econômica entre Índia e Rússia. Russia economic relationship. And if that happens, then, E se isso acontecer, então acho que algumas previsões que vi de grandes nomes do mundo ocidental, nos Estados Unidos e em outros lugares, dizendo que a Índia está em uma situação difícil. Não está mais em uma situação difícil, na minha opinião. Acho que a fase difícil do impasse com o governo Trump está ficando para trás. Ontem surgiu a notícia de que uma equipe americana virá novamente à Índia, a Delhi, para discutir as questões comerciais, que já estão quase finalizadas e praticamente negociadas. E o próprio Trump havia dito que estava satisfeito com isso, foi o que ele afirmou em outubro. Portanto, há motivos para acreditar que depois disso, as sanções serão reduzidas. Sabe, a tarifa de 50%,
também será reduzida. Enquanto isso, a realidade no terreno é que, apesar desse impasse, em grande parte os negócios continuam como de costume entre a Índia e os Estados Unidos. E se essa estratégia de segurança nacional significa o que diz, isso quer dizer que a Índia está novamente sendo priorizada como uma parceria com foco na estratégia do Indo-Pacífico. Nesse caso, Quad será revitalizado e voltará a se tornar uma plataforma muito importante. A Índia será a anfitriã da cúpula do Quad do próximo ano, o que trará o Sr. Trump aqui para a Índia. Então as coisas estão mudando. E se, portanto, não adotarmos uma visão holística das tendências em curso aqui, e se você for profundamente pessimista quanto às negociações russo-americanas sobre a Ucrânia não estarem avançando, eu não acho que essa seja a situação. Pessoalmente, sinto que o tempo de Zelensky acabou. E a menos que ele se alinhe, a menos que alguém o faça entender, e ele realmente se alinhe, acho que ele não vai sobreviver. Porque a estratégia de segurança nacional afirmou de forma inequívoca, se você ler o documento, está lá no site da Casa Branca, que um acordo na Ucrânia é crucial para os interesses americanos. É isso. E, portanto, se isso for levado às suas últimas consequências, vamos realmente enfrentar um alinhamento de poder muito diferente, uma dinâmica de poder distinta nesse triângulo entre Rússia, Índia e Estados Unidos. Triangle of Russia, India, United States. Sim, bem, eu estive em alguns canais de notícias indianos ontem e uma pergunta comum que me fizeram foi se essa reunião com Modi tinha a intenção de sinalizar ao Ocidente que a Rússia poderia viver sem eles. Eu estava me perguntando se essa é uma visão comum na Índia, porque, novamente, toda a premissa é que a Rússia só quer mostrar que tem outros parceiros durante esse período difícil. Mas acho que muitas vezes se ignora que a Rússia fez uma mudança enorme em toda a sua estratégia econômica em 2014. Foi quando percebeu que não haveria uma Europa unificada. Todo aquele sonho estava morto. E especialmente depois de 2022, isso se consolidou. O futuro econômico da Rússia agora é visto como ligado a países como China, Índia e até Irã. E isso é bastante importante, porque são mudanças permanentes. Quite important because this is permanent shifts. They're not, signaling while there's a. Eles não estão sinalizando apenas por causa de uma ruptura na relação com o Ocidente. É algo bastante importante. Mas achei que esse ponto havia sido perdido por muitas pessoas. De qualquer forma, você mencionou muita da cooperação industrial entre a Índia e a Rússia, como fertilizantes, mas é claro que também há a indústria de tecnologia e as ciências médicas. Dentro da conectividade física, também notei alguns pontos interessantes sendo levantados sobre transporte marítimo e logística portuária. Mais especificamente, acho que tanto Modi quanto Putin se referiram à Rota do Mar do Norte, a Rota do Ártico, que se conecta ao corredor entre o porto de Chennai, na Índia, e Vladivostok, na costa do Pacífico da Rússia. Então, quais são as suas opiniões sobre isso? Até que ponto a Índia estará envolvida e de que forma nessa parceria para desenvolver o Ártico? Veja, a Índia é... Agora, antes de entrar nesse assunto, professor, permita-me apenas fazer um comentário. Vivi no espaço soviético por 9 anos. Trabalhei lá como diplomata. Não acho que precisemos enxergar a atual abordagem oriental da Rússia em termos de soma zero. Se houver uma liderança madura no Ocidente, na Europa, a Rússia retomará os negócios com a Europa. E se, por exemplo, as portas e janelas se abrirem para uma relação mutuamente benéfica com os Estados Unidos, e se a estratégia de contenção for deixada de lado de uma vez por todas, e se a Rússia estiver convencida, ela estará mais do que disposta a se engajar com os Estados Unidos. Não estou dizendo que isso significaria que a Rússia imediatamente empacotaria tudo e deixaria os mercados chinês ou indiano. Vai ter ambos. É assim que eu vejo. No que diz respeito à elite russa, eles costumam priorizar os mercados ocidentais. Então a relação entre o Ocidente e a Rússia não acabou para sempre. Ela foi interrompida, gravemente interrompida.
Mas quantas dessas pessoas conseguirão sustentar essa narrativa sobre a Rússia além de certo ponto, se um acordo de paz for firmado? Teremos que ver. Agora, falando sobre o Ártico, a Índia tem grande interesse em se envolver nessa região. Uma das coisas mencionadas são os quebra-gelos. A Rússia superou a maioria dos países ocidentais. Os Estados Unidos têm um quebra-gelo, enquanto a Rússia provavelmente tem 4 dúzias. Esse é o tipo de supremacia que a Rússia possui. This is a kind of supremacy that Russia has. Now they're training Indian personnel for operating. Agora eles estão treinando pessoal indiano para operar quebra-gelos. O uso da Rota do Norte, aquela que conecta Vladivostok à Europa e ao mercado mundial, o mercado ocidental, é de grande interesse para a Índia. A Índia também observa que a China, embora não seja uma potência ártica, está se envolvendo profundamente nessa região. E dada a complexidade da relação sino-indiana, a Índia naturalmente desejará ter certa presença ali. Elas não remember why I'm Arctic so as that se por isso Indien Gretz Pay Bracing e o que gera a inspiração da Índia Obefontaine. Which has been Indian hope for some time already. And then we are right now they are putting. Neste momento, eles estão implementando a infraestrutura para o uso da Rota do Norte pelo transporte marítimo indiano. O transporte marítimo se tornou uma questão importante aqui, porque uma das coisas que a Índia percebeu é que, ao controlar o transporte, as potências ocidentais, especialmente Londres, mantêm um forte domínio sobre ele. Elas conseguiram causar prejuízos ao comércio de petróleo entre Índia e Rússia, principalmente por meio do transporte marítimo. Mesmo agora, a aplicação dessas sanções secundárias ocorrerá por meio do controle do transporte. Por isso, a Índia voltou a dar ênfase à sua indústria naval e está reconstruindo-a. A Rússia prometeu que, no que diz respeito aos quebra-gelos, fornecerá expertise e treinará o pessoal indiano. And so on, you know. So that is what Arctic. It actually. Então é isso que realmente testemunha. A mudança na qualidade do relacionamento está avançando para um nível muito mais alto em termos qualitativos. O relacionamento entre Índia e Rússia. Não se trata apenas do comércio de petróleo. Agora vejamos a questão nuclear, por exemplo. A questão nuclear foi discutida aqui novamente em detalhes. E estamos caminhando para construir mais usinas nucleares na Índia, usando a mais recente tecnologia da Rússia. Por outro lado, a própria indústria nuclear indiana está sendo desenvolvida com assistência russa para que a Índia possa ter sua própria indústria nuclear para atender às suas necessidades e um dia, talvez até transformá-la em uma indústria de exportação. Então veja, essas são ambições muito grandes e a Rússia pode ajudar a Índia a realizar alguns desses sonhos. Não, é muita notícia acontecendo ao mesmo tempo. Eu percebi. É um pouco desconcertante, porém, porque os Estados Unidos têm pressionado tanto a Índia agora para que ela se afaste da Rússia. Sim. De novo, parte disso é claro. Não são apenas as sanções impostas à Índia por comprar petróleo russo, mas também as alegações mais, digamos, absurdas de que a guerra na Ucrânia seria de alguma forma a guerra da Índia ou a guerra de Modi. Quero dizer, a retórica tem sido bastante agressiva nos Estados Unidos. Então, ver essa estratégia de segurança nacional ser divulgada e basicamente dizer, bem, quase buscando fazer as pazes com a Rússia e a Índia, é uma mudança bastante interessante. Estou tentado a ver o que os Estados Unidos estão fazendo como uma busca por alvos fáceis. Porque quando fazem isso com os europeus, bem, com os líderes europeus, eles costumam ceder à pressão. É o mesmo que Trump fez, por exemplo, com o Panamá. Ele ameaçou tomar o canal do Panamá e, de repente, o país simplesmente concedeu aos Estados Unidos todos esses direitos adicionais. De novo, é o caminho mais fácil. É simples ameaçar um pouco e conseguir o que se quer. Mas, quando há uma resistência significativa, e como você sugeriu, em vez de ceder à pressão e se dividir, Modi e Putin realmente se reúnem e formam uma parceria estratégica, pelo menos econômica. E sim, provavelmente essa é a melhor abordagem a adotar. Você tem algum pensamento final antes de nós?
let me add one more point. That is this that this. Deixe-me acrescentar mais um ponto. Veja, não houve nenhuma retórica anti-americana durante a visita e nenhum traço explícito de anti-americanismo. Mas mesmo assim, a Índia adotou uma postura muito firme em relação à política do governo Trump em relação à Índia. O comunicado conjunto, se você ler os parágrafos iniciais, deixa claro, sem rodeios, que a Índia não vai tolerar esse tipo de absurdo. Sabe, os vários componentes mencionados ali, táticas de pressão, geopolítica, tudo entra em jogo. E ficou mais do que claro que as experiências pelas quais a Índia passou lhe ensinaram certas lições. A Índia não vai mais ser empurrada dessa forma. Dá para ver logo no início. Os 3 embaixadores ocidentais em Delhi, da França, da Alemanha e do Reino Unido, escreveram um artigo conjunto nos jornais indianos, criticando o relacionamento entre Índia e Rússia, lançando suspeitas sobre ele, criticando pessoalmente Putin e difamando a Rússia com toda aquela narrativa ocidental já bem conhecida vindo à tona. E veja, pela primeira vez em um gesto muito raro, o governo da Índia, o Ministério das Relações Exteriores, os criticou publicamente, repreendeu-os e disse que esse foi um comportamento indecoroso da parte deles. Então veja, isso não significa que existam soluções fáceis, como você mencionou. A Índia certamente vai negociar e o próprio Trump reconheceu por que essa questão comercial está levando tanto tempo. A Índia não cedeu em nada na questão, por exemplo, do acesso ao Turner no pacote comercial. Portanto, não subestime da Índia de se manter firme. Muitas vezes nas últimas 7 dias, isso já aconteceu. Você pega o TNP, pega o CTBT, sabe, todas aquelas vezes em que a Índia ficou sob pressão depois de sua explosão nuclear, quando se tornou uma potência nuclear. E o que Nixon disse? Que eles iriam enterrar a Índia. Mas 6 meses depois, começaram a negociar com a Índia quando ficou claro que a Índia não podia ser intimidada. Então este não é um país pequeno. A Índia tem plena consciência de que pode exercer sua autonomia estratégica, se for o caso. Agora, as experiências recentes foram muito amargas e muito humilhantes. E algum país que se respeite simplesmente vai engolir isso e voltar a ter um flerte com aquele sujeito de novo? Isso não vai acontecer. Vamos insistir em uma relação de respeito mútuo e de interesses mútuos. E só porque isso aparece na estratégia de segurança nacional, não significa que os indianos estejam abrindo garrafas de champanhe. Não. Bem, parece que nenhuma das posições foi realmente consolidada, pelo menos nos Estados Unidos. Acho difícil definir uma política muito clara. Há tanta oscilação, especialmente com o Trump. Mas, novamente, não é algo tão irracional, se você observar, como mencionou antes, todas essas placas tectônicas se movendo. As relações entre as grandes potências, que poderíamos colocar na mesma categoria, elas precisam ser redefinidas. Então, acredito que as peças ainda não se encaixaram, mas parece que a resistência está sendo recompensada, se quisermos usar essa palavra. Então, bem, obrigado por dedicar seu tempo. E sim, espero que possamos voltar a conversar. Foi um privilégio. Muito obrigado.